Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e esse é o terceiro vídeo tutorial para iniciantes Java utilizando o Eclipse. Na aula passada ficou uma coisinha inacabada aqui. Falei que o nome do parâmetro poderia ser o mesmo nome do atributo, porém se eu deixar assim, ele vai dar um erro. Então há duas formas de você corrigir isso. Colocando o this aqui na frente e deixando o mesmo nome de parâmetro e de variável, ou você pode fazer o seguinte: você tira o this e muda o nome do parâmetro. Por exemplo, aqui o parâmetro vai ficar maxLivro, então daí aqui o atributo vai ficar em azul, recebe o parâmetro em preto. O que eu vou deixar aqui da forma como estava antes, para vocês verem que funciona das duas formas. Então não tem problema deixar das duas formas. Bom, nessa videoaula a gente vai dar uma olhada no Scrapbook. O que é um Scrapbook? Scrapbook é uma área especial do Eclipse onde você pode testar as variáveis, expressões, os métodos que fazem parte do seu projeto. Então é uma ferramenta bem interessante para você poder simular o que está acontecendo no teu código. Então para eu criar um Scrapbook, eu vou aqui em Project, no nome do meu projeto, New, vou aqui em Other, vou aqui em Java Run Debug e em Scrapbook. Clico em Next e aqui eu vou digitar o nome do meu Scrapbook. Vou colocar aqui Scrapbook mesmo e clico em Finish. Bom, então a gente tem aqui a tela do Scrapbook. A gente vai começar testando uma expressão simples, no caso 2 mais 2. Para eu testar essa expressão, eu vou fazer o seguinte: vou selecionar ela, vou clicar aqui nessa lupinha, que é um inspect. Então, quando eu clicar aqui, ele vai me retornar o valor que eu tenho dessa expressão, 2 mais 2 igual a 4. Mesma coisa, eu poderia vir aqui em Run, em Inspect, ou utilizar o Shift mais Ctrl mais I, mais L. É a mesma coisa. Bom, então vou testar uma coisa mais interessante. Vou declarar aqui uma variável, int A recebe 5, depois eu vou falar que se A vai receber o A vezes 10, e eu vou pedir para ele mostrar o A. Então, podem ver também outra coisa que eu esqueci de falar, que não tem importância o número de espaços que você der aqui nas atribuições. Então poderia ser tudo junto, ou tudo separado, ou mais um espaço. Então isso não tem importância. Só coloquei assim para ficar melhor visível. Então aqui agora, como eu já tenho uma sentença preparada, eu vou aqui de novo em Inspect e ele vai me mostrar o valor da minha sentença. Então o int ele começa com o valor de A, o A ele vai receber ele mesmo vezes 10, então o A no final ele vai ficar com o valor 50. Ok. Agora eu vou testar uma outra coisa, que é uma saída de código, uma string. Para eu pedir para imprimir essa string, eu vou utilizar o system.print.out. Então vou utilizar aqui, digito SYS, utilizo o meu assistente de código, Ctrl espaço, vou aqui escolher o segundo, que é o system.out, que ele já mostra aqui. Então a minha string que eu quero mostrar, eu vou colocar aqui entre abre e fecha aspas duplas. Eu vou colocar aqui olá mundo, o primeiro texto clássico aí de todos os programadores. Seleciono ele. Só que em vez de inspect, como não tenho uma expressão realmente, eu vou pedir para ele executar aqui no console. Então eu vou utilizar aqui o execute the select test. Clico nele e o que eu pedi para imprimir, ele vai imprimir aqui no console. Ok. Agora então a gente vai utilizar as classes que foram criadas no nosso projeto, no nosso package. Então, antes de tudo, eu preciso importar esse meu package. Por que eu preciso importar? Porque justamente o meu Scrapbook aqui, como vocês podem ver, ele está fora do meu package. Então ele não vai reconhecer, por exemplo, se eu criar um objeto do tipo pessoa aqui, ele não vai reconhecer, porque ele está fora. Então eu preciso importar. A mesma coisa se eu fosse utilizar essa classe pessoa, ou outra classe que eu futuramente vou criar nesse package, se eu for utilizar ele, eu preciso importar o meu
package org.iniciantestotais para que eu possa utilizar essas classes, esses métodos que fazem parte. Então não vou precisar criar uma outra pessoa nova com esses mesmos atributos, os mesmos métodos. Eu só importo ele e utilizo os mesmos. Então uma das vantagens do Java é essa reutilização de código também. Então para eu importar aqui no meu scrapbook o package, eu vou aqui em Set Import Declarations for Running Code, vou aqui em Edit Packages, e aqui eu vou digitar o nome do meu package, org.iniciantestotais.tutorial. Aqui é o meu package selecionado, clico OK e eu já posso utilizar as classes e os métodos do meu package. Então a primeira coisa, eu vou instanciar um objeto do tipo pessoa. Instanciar, que eu digo, é criar um novo objeto, a mesma coisa. Então a notação padrão, a sintaxe é pessoa, o nome da pessoa, igual, recebe um novo new pessoa. Então essa é a forma de eu instanciar ou criar um novo objeto. O tipo do objeto que eu quero criar, que é a pessoa, o nome dele, coloquei aqui P, ele é a palavra-chave do Java, que ele diz para o compilador que eu quero criar um novo objeto desse tipo, e aqui chamando o construtor dele, que é o pessoa, que é o mesmo construtor que eu fiz aqui na minha classe pessoa. Ou seja, essa pessoa que eu criei aqui, pessoa P, ela vai ter o nome igual a nome desconhecido, e o máximo livros ela vai ter igual a 3. Então, quando eu pedir aqui, eu vou dar um inspect em todo esse código, clico ali no inspect. Como eu criei a pessoa, ela vai ter o máximo livros igual a 3 e o nome desconhecido. Tranquilo. Agora eu vou utilizar os meus métodos que eu tenho lá na minha classe pessoa. Para utilizar um método em um objeto, eu primeiro digito o nome do meu objeto, no caso P, ponto, e aqui agora eu vou ter todos os métodos que eu criei na minha classe. Porém aqui eu tenho um problema. Por que aparecem tantos métodos assim se eu só criei 4 métodos ali na minha classe pessoa? Justamente porque aqui é o primeiro exemplo de herança em Java. Toda vez que eu crio uma classe, essa classe ela herda métodos de uma classe pai chamada Object. Então esses métodos da classe Object eles vão ser dados também por essa nova classe que eu criar. Então podem ver aqui que os meus métodos getNome e getLivro, elas fazem parte da minha classe pessoa. Já esses outros métodos aqui que apareceram, elas são métodos da classe Object. Então ele herdou esses outros métodos dela. Então eu vou utilizar aqui o método setNome, que eu quero setar um nome, eu quero modificar o nome do meu objeto, da minha pessoa P. Então vocês podem ver aqui que ele já diz que ele quer uma string como parâmetro. Lembrando que sempre string se deve colocar entre aspas duplas. Vou colocar o meu nome aqui para eu setar para minha pessoa P. Aqui embaixo eu peço para mostrar o meu objeto inteiro. Então eu vou aqui em inspect, e aqui vocês podem ver que ele já colocar max em livros continua mesmo, porque eu não setei nada, e o nome foi modificado para Ronaldo. Agora eu vou utilizar aqui uma outra forma de fazer isso. Eu vou utilizar o getNome e não vou colocar o ponto e vírgula. Então eu vou selecionar ele aqui, em vez de inspect eu vou utilizar aqui esse display result of evaluation select test, que ele vai me mostrar aqui do lado o valor que eu quero que é aqui no get. Então pode ver aqui que ele escreveu aqui Ronaldo, que é uma string que faz parte da biblioteca Lang de Java. Então é uma outra forma de vocês poderem visualizar isso. Ok, bom, então por hora é só. Na próxima aula a gente vai, vocês viram nessa aula as vantagens do scrapbook. Na próxima aula a gente vai ver um jeito mais profissional de testar classes e métodos, que é utilizando o JUnit. Então por hora é só, e até a próxima.